Nessa videoaula faremos a correção da atividade que abordava questões contextualizadas sobre a soma dos termos de uma PA. A primeira questão, observe a sequência. A sequência ela vai mostrar uma sequência de figuras formadas, construídas a partir de palitos. Você percebe que a primeira figura ela é um quadrado e nela foram necessários 4 palitos. A segunda figura são 3 quadrados e aí nós necessitamos de 12 palitos para construí-la. A terceira figura são 5 quadrados, onde foram necessários 20 palitos. E assim por diante. A questão pergunta: quantos palitos são necessários para se construir as 30 primeiras figuras dessa sequência? Bem, para a gente saber o total de palitos necessário para se construir as 30 primeiras figuras dessa sequência, nós vamos ter que somar a quantidade de palitos necessários para se fazer desde a primeira até a 30ª figura. Para isso, então, a gente tem que começar percebendo qual é a sequência que se forma a partir da quantidade de palitos. Você tem, então, para a primeira figura, 4 palitos, para a segunda figura, 12 palitos, para a terceira figura, 20 palitos. Essa é a sequência formada. A gente percebe que essa sequência ela é uma PA, onde o primeiro termo é 4 e a razão é 8, porque aumenta de 8 em 8. Como nós queremos a soma das 30 primeiras figuras, nós temos que inicialmente descobrir quantos palitos são necessários para fazer apenas a 30ª figura. Ou seja, a gente tem que descobrir quem é o 30º termo dessa sequência. Para isso, então, nós sabemos pela fórmula do termo geral que o A30 ele é o A1 mais 29 vezes a razão. Então, o A30 vai ficar o A1, que é 4, mais 29 vezes a razão, que é 8. 29 vezes 8 dá 232, mais 4 dá, então, 236. Então, isso quer dizer que para fazer a 30ª figura, eu preciso de 236 palitos. Mas vejam, eu não quero saber a quantidade de palitos para se construir apenas a 30ª figura. Eu quero saber a quantidade de palitos para se fazer as 30 primeiras, ou seja, desde a primeira até a 30ª. Então agora nós vamos ter que somar os termos dessa PA que tem uma quantidade N igual a 30 de termos. Bem, eu pego então a fórmula da soma. A soma dos N primeiros termos de uma PA é o primeiro mais o último, vezes a quantidade dividido para 2. O primeiro termo da PA eu já sei que é 4. O último, que é o 30º, é 236, acabamos de descobrir, vezes a quantidade de termos da PA são 30 termos, são 30 figuras, dividido para 2. Vou fazer primeiro o que está entre parênteses, 4 mais 236 dá 240. Já vou simplificando, 30 dividido para 2 dá 15, então vai ficar 240 vezes 15, dá então 3.600. Portanto, então, serão necessários 3.600 palitos para construir as 30 primeiras figuras dessa sequência que nós temos aí na primeira questão. A segunda questão. As medidas dos ângulos internos de um pentágono formam uma PA crescente. Então, as medidas dos 5 ângulos de um pentágono formam uma PA e essa PA é crescente. Se a maior medida, ou seja, se o maior ângulo é de 144 graus, quais serão as demais medidas dos ângulos internos desse pentágono? E aí, claro, vamos lembrar de que a soma dos ângulos internos de um pentágono é 540 graus. Bem, observemos o seguinte. Nós temos, então, uma PA com 5 termos. 5 é uma quantidade ímpar. Eu já disse para vocês que quando nós temos uma quantidade ímpar de termos de uma PA, especialmente quando eu tenho a soma desses termos, que é a soma dos ângulos, dá 540 graus, a gente pode utilizar a notação especial. A notação especial é aquela que eu coloco, que eu chamo o termo do meio de A, e aí, claro, eu vou somando e subtraindo a razão para encontrar os termos adjacentes. Desse modo, então, a gente pode dizer que o primeiro termo dessa PA é A menos 2R, o segundo termo A menos R, o terceiro termo é o A, que é o do meio, e aí, claro, o quarto termo A mais R e o quinto termo A mais 2R. Feita essa notação, como a gente sabe que a soma dos ângulos internos é 540 graus,
Então, somando todos os valores anteriores é para dar 540. Eu coloquei entre parênteses só para dar uma destacada do que eu somei. Eu vou agora retirar dos parênteses, esses parênteses não eram necessários, como eu disse, eu só coloquei para chamar a atenção. E aí observem que dá para a gente cortar menos 2R com mais 2R e dá para cancelar menos R com mais R. Então o que vai ficar é A mais A mais A mais A mais A, ou seja, 5A igual a 540 graus. Portanto, o A será 540 dividido para 5. Com isso, então, nós temos que que a medida A é de 108 graus. Sabendo, então, que A é 108 graus, vamos agora utilizar a outra informação da questão. A outra informação da questão é de que o maior ângulo é 144 graus. Lembrando que o maior ângulo é A mais 2R, então nós vamos ter que A mais 2R é 144 graus. Bem, mas nós já sabemos que o A é 108. Então, substitua 108 mais 2R é igual a 144. Logo, 2R é 144 menos 108, portanto, 2R é 36 graus. E daí nós temos que o R é 36 dividido para 2, ou seja, essa PA ela tem como razão 18 graus. É uma PA onde a razão é 18 graus. Bem, vamos então imaginar o seguinte. Se nós temos uma PA onde a razão é 18 graus e que o termo intermediário, o A, é 108 graus, dá então agora para a gente montar a PA completa. Está aqui a PA completa, vamos então ver como foi que eu cheguei a esses valores. O A, que é o do meio, é 108, a gente já descobriu. Então, está aí o 108 no meio. Como a razão é R, por exemplo, para encontrar o próximo à direita do 108, é só pegar 108 mais a razão, que é 18. Vai dar então 126. E para encontrar o seguinte, é só pegar 126 mais a razão, que é 18, chega a 144. E os anteriores? Bem simples, é só ir subtraindo. Para encontrar o que está à esquerda do 108, eu pego 108 menos a razão, que é 18, vai dar então 90. E para encontrar o mais à esquerda, 90 menos 18 dá 72. Então, as medidas dos ângulos internos desse pentágono são 72, 90, 108, 126 e 144 graus. Terceira questão. Um produtor rural teve problema em sua lavoura devido à ação de uma praga. Para tentar resolver esse problema, ele consultou um engenheiro agrônomo e foi orientado a pulverizar, uma vez ao dia, um novo tipo de pesticida, de acordo com as seguintes recomendações. No primeiro dia, ele deveria utilizar 3 litros de pesticida. Bem, a partir do primeiro dia, do segundo em diante, ele vai acrescentar 2 litros à dosagem anterior. Então, no primeiro dia, 3 litros, no segundo dia, 5 litros, no terceiro dia, 7 litros e assim por diante. Sabendo que nesse processo foram utilizados 483 litros de pesticida, juntando aí o que ele utilizou em cada dia, somando, dá 483 litros. Conclui-se que o produto foi aplicado durante quantos dias? Bem, vamos então avaliar a questão. Nós temos uma PA, porque vai sempre aumentar 2 litros de um dia para o outro. Essa PA, o primeiro termo é 3, porque foram 3 litros no primeiro dia. E como aumenta 2 litros de um dia para o outro, essa PA tem razão 2. Juntando tudo o que eu apliquei de pesticida, eu tenho um total, a soma dos termos dessa PA. A soma então será 483. Nós queremos saber quantos dias foi aplicado. Para eu saber quantos dias foi aplicado, eu tenho que descobrir o N, que é o total de termos da PA. Para saber o N, eu começo então pela fórmula do termo geral da PA. O enésimo termo, o AN, ele é A1 mais N menos 1 vezes a razão. O A1 é 3 mais N menos 1 vezes a razão, que é 2. Eu vou então distribuir, fazer o chuveirinho, como a gente diz. Eu vou multiplicar o 2 que está fora do parêntese pelo N e pelo menos 1. Para isso, então, eu repito, a N é igual a 3. Agora eu vou multiplicar.
2 vezes n dá 2n. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então ficou a n é igual a 3 mais 2n menos 2. 3 menos 2 dá 1. Então nós temos que o AN ele é 1 mais 2n. Para que então que eu descobri o enésimo termo, 1 mais 2n? Porque nós vamos precisar do enésimo termo na soma dessa PA, já que nós temos o total, já que nós temos a soma dos termos. Então a soma é o primeiro mais o enésimo vezes a quantidade sobre 2. A soma é 483, o primeiro é 3, o enésimo é 1 mais 2n vezes n sobre 2. 3 mais 1, entre parênteses, dá 4. Então, 483 é 4 mais 2n vezes n sobre 2. Bem, com isso, eu vou então agora simplificar o 4 mais 2n pelo 2. Só dividir. Repetiu 483 igual 4 dividido para 2 dá 2. 2n dividido para 2 dá n, né? Dá 1n, então coloquei só n. Logo ficou 483 é igual a 2 mais n vezes n. Esse n que está fora do parêntese multiplica pelo 2 e pelo n que está dentro do parêntese. Repetiu 483 igual, quando eu pegar n vezes 2 dá 2n, mais n vezes n dá n ao quadrado. Chegamos na equação do segundo grau, eu só inverti de lado, invertendo aí de lado, né, ficou 2n mais n ao quadrado igual a 483. E agora eu vou organizar para igualar ela a zero. Igualando a zero, nós temos que n ao quadrado mais 2n menos 483 igual a zero. Nós temos então a equação do segundo grau, onde o termo A é 1, que multiplica o n ao quadrado, o termo B é 2, que multiplica o n, e o termo C é menos 483. Resolvam aí, utilizando delta e Bhaskara, por exemplo. Quando vocês resolverem, vocês vão perceber que n ou é menos 23 ou é 21. Mas aí você tem que lembrar de um detalhe. Esse n é a quantidade de dias que eu apliquei o pesticida. E não existe quantidade de dias negativo. Se não existe quantidade de dias negativo, o n igual a menos 23 não convém. Então a única resposta que convém é n igual a 21. Logo, o produto ele foi aplicado durante 21 dias e a resposta correta é o item D. A quarta questão. Uma concessionária ela vende certo modelo de motocicletas com parcelas mensais decrescentes. A primeira parcela de R$ 500, a segunda de R$ 485, a terceira de R$ 470 e assim por diante, até a última parcela que será de R$ 155. O item A pergunta: qual a quantidade de parcelas que o comprador deve pagar? Bem, o que você percebe avaliando o contexto dessa questão? A gente percebe que o valor das parcelas forma uma PA. Uma PA onde o primeiro termo é 500, porque a primeira parcela é de R$ 500. A razão é menos 15, porque de uma parcela para outra diminui R$ 15. E que a última parcela, o enésimo termo, é 155. Como nós queremos saber a quantidade de termos, nós queremos saber quem é o n. Para isso, então, eu vou pegar a fórmula do termo geral da PA. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Então, você pega o AN é 155, o A1 é 500, mais n menos 1 vezes a razão, que é menos 15. Eu vou pegar esse menos 15, que está fora do parêntese, né, do n menos 1, e vou multiplicar pelo n menos 1. Para isso, então, repito, 155 igual a 500, menos 15 vezes n dá menos 15n, e menos 15 vezes menos 1 dá mais 15, já que menos e menos é mais, 1 vezes 15 é 15. Vamos então agora juntar os que derem para juntar. 500 mais 15 dá 515, então ficou 155 é igual a 515 menos 15n. Bem, inverte, 515 menos 15n vai dar então igual, na verdade eu não inverti, né? Fiz letra de um lado, número do outro normal. Então eu coloquei 15n para o começo, positivo, igual a 515, e o 155 joguei para o final, trocando de sinal, ele foi negativo. Bem, desse modo então, 15n é 515 menos 155, que dá 360.
passo 15 dividindo, e quando a gente dividir 360 por 15, nós temos então 24 como resposta. Então 24 é a quantidade de parcelas que o comprador dessa motocicleta deve pagar. Com isso, então, esse comprador deverá pagar um total de 24 parcelas. O item B. Qual o valor total pago pela motocicleta? Juntando o que esse comprador pagou desde a primeira até a 24ª parcela. Dá o total que ele pagou pela moto. Então, quantos reais dá isso? Como eu quero o total, esse total é uma soma. E como as parcelas formam uma PA, é a soma de uma PA. Então, pega a fórmula da soma dos termos da PA. Vamos lembrar que a primeira parcela, o primeiro termo é de R$500. A última parcela ela é de R$155. Nós já sabemos do item A, que são 24 parcelas, então o N é 24. Entre parênteses, 500 mais 155 dá 655. Dividindo 24 para 12, para já simplificar. Na verdade, dividindo 24 para 2, para já simplificar, dá 12. Então, você resolve 655 vezes 12, dá então R$ 7.860. Ou seja, essa motocicleta ela saiu por R$ 7.860 para esse comprador. Quinta questão. Certo corpo percorre 2 metros em queda no primeiro segundo, 15 metros no segundo segundo, 25 metros no terceiro segundo, 35 metros no quarto segundo e assim sucessivamente. Quantos metros esse corpo terá percorrido em 10 segundos? Avaliemos então o enunciado. A gente percebe que as quantidades do enunciado 5, 15, 25, 35 formam uma PA. Essa PA ela tem primeiro termo 5 e ela tem razão 10 porque ela aumenta de 10 em 10. Além disso, como vai até o 12º, a quantidade de termos, o N, também é 10. Eu quero saber o total que esse corpo percorreu até o 12º. Então nós queremos uma soma dos termos dessa PA. Para somar os termos dessa PA, eu tenho que descobrir quem é o último termo. Tenho que descobrir quem é o 10º termo. Então, pela fórmula do termo geral, A10 é A1 mais 9 vezes a razão. Então, fica o A10 é o A1, que é 5, mais 9 vezes a razão, que é 10. 9 vezes 10 dá 90. 90 com mais 5 dá, então, 95. Ou seja, no 12º, esse corpo percorreu 95 metros. E juntando todas as distâncias anteriores, como é que vai dar a distância total percorrida? É só fazer a soma dos termos da PA. A soma é A1 mais AN, vezes a quantidade de N sobre 2. Então fica o primeiro termo 5, mais o último 95, vezes a quantidade que é 10, dividido para 2. 5 mais 95 dá 100. 10 dividido para 2 dá 5. 100 vezes 5 dá 500. Então, juntando todas as distâncias percorridas até o 12º, nós temos então um total de 500 metros percorridos em 10 segundos. E claro, dessa forma a gente finaliza essa videoaula, onde nós corrigimos a atividade que abordava a soma dos termos de uma PA.